Olá, meu nome é Maria Ribeiro, sou discente do curso de Agronomia do nono semestre na Universidade Federal Rural da Amazônia, sob a orientação do professor Gladson Castro, e o meu trabalho é intitulado como Trocas gasosas em plântulas de palma de óleo inoculadas com mix de tricoderma. Bom, primeiramente vamos falar um pouco sobre a cultura da palma de óleo, também conhecida como dendê. Ela é uma cultura perene, com um ciclo produtivo que vai variar entre 25 a 30 anos. É uma cultura oleaginosa e possui uma grande importância mundial. E quando se trata de produção, existe uma etapa muito importante, que é a etapa de viveiro. E dentro desse contexto, o tempo de viveiro dessas mudas de palma de óleo ele pode ser reduzido com o uso dos bioestimulantes compostos por mixes de fungo tricoderma. Porém, a expedição antecipada das mudas para o campo pode diminuir o consumo de água e insumos químicos dentro dos viveiros, que vai contribuir para uma produção de mudas com menor custo e menor impacto ao meio ambiente. No entanto, é importante ressaltar que o início das alterações fisiológicas que resultam em maior promoção do crescimento em mudas inoculadas com esses bioestimulantes ainda não é conhecida. Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar as alterações fisiológicas através das análises de trocas gasosas em mudas de palma de óleo inoculada com mixes de tricoderma. Agora, falando um pouco sobre a metodologia, esse experimento ele foi conduzido em casas de vegetação, num delineamento inteiramente casualizado, formado por 10 plântulas de palma de óleo, com idade de 28 dias após a germinação. Os tratamentos do experimento foram formados pela inoculação de 5 plântulas com mixtricoderma e 5 plantas controle sem a inoculação. E após 2 horas de inoculação do fungo tricoderma, foram analisadas a fotossíntese líquida, condutância estomática, transpiração, concentração de carbono intercelular, eficiência de carboxilação e eficiência do uso da água. Após isso, os dados foram submetidos à análise de homogeneidade das variâncias e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste T de Student não pareado. Depois da análise dos dados, foram obtidos resultados que foram descritos na figura 1, no qual é possível observar no gráfico A que as plantas inoculadas com mix de tricoderma aumentaram a fotossíntese líquida em 59% em relação ao controle. E é possível observar também no gráfico B que a condutância estomática aumentou em torno de 133% nas plântulas inoculadas em relação ao controle. No gráfico D, observou-se que a taxa de transpiração foi maior em 84% nas plântulas inoculadas em relação ao controle. E no gráfico E, a eficiência de carboxilação foi maior em 68% em relação ao controle também. Vale ressaltar que a concentração de carbono intercelular e a eficiência do uso da água não foram influenciadas pela inoculação do bioestimulante. Bom, os resultados evidenciam que a maior fotossíntese líquida nas plantas inoculadas com mix de tricoderma está associado com a maior eficiência de carboxilação, o que provavelmente a inoculação desse bioestimulante consegue modular a atividade da enzima rubisco para aumentar o seu desempenho fotossintético, evidenciando que a maior condutância estomática, que indica a maior abertura estomática, favoreceu a maior taxa de transpiração, porém a eficiência do uso da água não foi afetada pela inoculação do tricoderma. Diante do que foi exposto, conclui-se que pode haver ativação precoce do aparato fotossintético na fase de plântula em função da inoculação do mix de tricoderma e que as plantas inoculadas poderão formar mudas completas e mais vigorosas com menor tempo de viveiro, podendo contribuir para uma produção de mudas de palma de óleo com menor custo e mais sustentável para o produtor. Aqui os agradecimentos e em especial ao Laboratório de Proteção de Plantas. Muito obrigada!